Está no ar para você mais um Repertório Vivo, um resumo do ano de 2024 para Enem e concursos, um podcast do Puxa Língua. Eu sou o professor Samu Marques e este episódio é sobre o assunto Meio Ambiente e Sustentabilidade. O fato que vamos relembrar neste episódio é: Rio Grande do Sul enfrenta enchentes catastróficas, gerando ampla destruição. As enchentes de 2024 no Rio Grande do Sul foram um desastre sem precedentes recentes, com alagamentos prolongados, interrupção de serviços e um volume de chuva que transformou áreas inteiras em zonas de calamidade por semanas seguidas. O evento começou no fim de abril e teve seu pico em maio, quando o Lago Guaíba, que banha Porto Alegre e a região metropolitana, ultrapassou marcas históricas e manteve níveis muito acima da cota de inundação de 3 metros por vários dias. O dado que mais simbolizou a gravidade foi o recorde do Guaíba, que alcançou ao menos 5 metros e 33 centímetros em maio, superando a cheia de 1941 e deixando a capital e cidades vizinhas sob alerta constante de transbordamentos e ressacas internas do sistema de proteção contra cheias. Revisões técnicas posteriores indicaram máximo pontual de 5 metros e 35 centímetros a 5 metros e 37 centímetros em estações de referência, ilustrando o caráter extremo da cheia e a dificuldade operacional de medir níveis em condições de crise. A chuva em Porto Alegre também quebrou recordes mensais, com 486,7 milímetros em maio, o maior acumulado desde o início das medições em 1916, o que saturou o solo, elevou rapidamente os rios e agravou o escoamento urbano em praticamente toda a bacia metropolitana. Essa combinação de precipitação extraordinária com drenagem comprometida e níveis elevados na Lagoa dos Patos gerou efeito de represamento, mantendo a água alta por mais tempo e ampliando a área alagada. Os números cresceram de forma dramática ao longo do mês, com 446 municípios afetados em 14 de maio, quase 80 mil pessoas em abrigos e mais de 538 mil desalojados, numa crise que demandou resgate de dezenas de milhares de pessoas e ampla rede de acolhimento emergencial. No fim de maio, o balanço somava 169 mortes, 56 desaparecidos e mais 2,3 milhões de pessoas afetadas de alguma forma, incluindo feridos, ilhados e famílias que perderam bens e meios de subsistência. A resposta de resgate foi massiva, com 77 mil pessoas retiradas de áreas alagadas e 12,5 mil animais resgatados até 26 de maio, evidenciando o esforço conjunto de equipes públicas, voluntários e organizações da sociedade civil em condições logísticas muito adversas. Mesmo com o alívio pontual das chuvas, o Guaíba permaneceu acima de 4 metros por dias, mantendo o risco de retorno da água e dificultando a limpeza, o restabelecimento de serviços e a volta para casa de milhares de famílias. Os impactos em infraestrutura foram extensos, com dezenas de trechos bloqueados em rodovias estaduais e concedidas, danos a pontes e travessias, além de redes de energia e água comprometidas em larga escala durante o pico do evento. A rede escolar também sofreu, com centenas de escolas sem condições de retomar aulas no fim de maio, o que ampliou a dimensão social do desastre para muito além do período chuvoso. No Vale do Taquari e em outras bacias como Caí, Sinos e Jacuí,
houve enchentes severas associadas a rápidas elevações de nível, repetindo e superando eventos de 2023 em várias localidades, o que pressionou os sistemas municipais de defesa civil e revelou vulnerabilidades acumuladas. Esse comportamento simultâneo em múltiplas bacias fez da cheia um evento sistêmico, com efeitos encadeados entre os rios e o lago, o que torna a mitigação mais complexa do que em eventos isolados. Ao longo das semanas críticas, as equipes monitoraram hora a hora cotas e tendências, e medidas emergenciais como o reforço de comportas e de barreiras temporárias foram adotadas para reduzir novas invasões de água em áreas sensíveis da capital. Ainda assim, o volume represado e o retorno de marés na Lagoa dos Patos mantiveram o estado de alerta por um período prolongado, exigindo decisões graduais de realocação e de reabertura de serviços. A dimensão estadual da crise fica clara quando se observam os totais consolidados por diferentes levantamentos ao longo do ano, que apontam cerca de 2,4 milhões de afetados e mais de 470 mil municípios atingidos, o que configura um desastre de escala histórica no estado. Esses balanços mostram que a enchente deixou marcas não apenas nas regiões centrais e metropolitanas, mas também em territórios rurais e serranos, com efeitos prolongados na economia local. O retrato de maio inclui também a pressão sobre o sistema de saúde, a necessidade de abrigos temporários por períodos maiores que o usual e a mobilização de doações e logística humanitária para água, alimentos, medicamentos e insumos básicos. Em paralelo, órgãos de gestão de riscos mantiveram previsões de novas chuvas, ventos e até granizo, o que exigiu múltiplas ondas de resposta, inclusive com reforço de alertas e evacuações preventivas. Do ponto de vista didático, é importante entender que enchentes fluviais desse porte resultam da soma de alguns fatores principais, todos presentes no caso gaúcho. Chuva extrema nas cabeceiras e nos vales, capacidade limitada de escoamento no sistema urbano e níveis elevados nas saídas naturais para a lagoa e para o mar, que dificultam a drenagem. Quando esses elementos ocorrem ao mesmo tempo, mesmo obras de proteção funcionam com eficiência reduzida e o tempo de permanência da água sobre a cidade aumenta consideravelmente. A cronologia ajuda a visualizar a evolução do desastre, com a primeira superação da marca de 1941 no dia 3 de maio e um novo salto de nível nos dias seguintes, culminando no recorde da série em torno de 5,33 a 5,35 metros, ou seja, 5,33 metros a 5,35 metros, com transbordamentos repetidos em bairros. Essa sequência explica por que a enxurrada inicial virou inundação prolongada, com impactos que se estenderam para além do fim das chuvas mais intensas. Na prática, o período pós-cheia exigiu limpeza urbana em escala, avaliação de estruturas, testes de potabilidade de água, recuperação de equipamentos públicos e apoio à retomada econômica de pequenos negócios atingidos, tarefas que não se encerraram com a retirada da água. A experiência reforçou a necessidade de mapas de risco mais finos, planos de contingência por bairro, comunicação de alerta tempestiva e sistemas redundantes para energia e bombeamento. Por fim, 2024 deixou lições de prevenção e de adaptação que podem reduzir danos em eventos futuros, inclusive com monitoramento hidrológico mais denso, rotas de evacuação bem sinalizadas e manutenção permanente de diques e comportas, além de políticas de uso do solo que afastem novas ocupações de áreas muito vulneráveis. A escala do desastre mostra que investir em preparação e resiliência não é custo supérfluo, mas proteção de vidas, patrimônios e capacidades produtivas de cidades inteiras.
E aí, você já conhece tudo que o Puxa Língua tem para te oferecer? Se ainda não, tá na hora de conferir. Acesse youtube.com/puxalíngua e descubra centenas de vídeos sobre linguagens, aulas de redação, repertórios comentados, correção de questões do Enem, interpretação, gramática, dicas e muito mais. Visite também nossa loja e garanta materiais exclusivos que vão acelerar o seu aprendizado. puxalingua.hotmart.host/loja. Quer apoiar o nosso trabalho? Você pode contribuir via Pix, usando a chave puxalingua@gmail.com. E não se esqueça de seguir o podcast para não perder os próximos episódios. Até a próxima!